Pessoal, nessa aula aqui eu quero explicar aqui uma introdução bem completa sobre ETFs. Eu vejo que é um tema recorrente no YouTube, é uma das palavras-chave mais buscadas em relação ao investimento no Brasil. E eu quero falar aqui sobre ETFs, vou falar sobre ETFs brasileiros, as vantagens, né? No caso, as vantagens, desvantagens, e vou explicar para vocês aí se vale a pena investir, o que esperar de um ETF, qual que é a diferença com um fundo de investimento. E a partir dessa aula aqui, se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários se quiser que eu fale especificamente sobre algum ETF ou sobre algum tipo de investimento. E antes de mais nada, pedir para você assinar o canal, que eu consigo ter mais alcance. Quanto maior os números de assinantes, mais alcance eu tenho. E cadastrar na minha lista para você receber o conteúdo que eu mando aí para os meus assinantes, né? No caso, as pessoas que se cadastram na minha lista, elas têm acesso a um e-book do Estratégia Barbell. Você pode ver no comentário que está fixado aqui embaixo. E você vai ter acesso aí a uma série de e-mails diários que eu mando sobre investimentos, sobre temas que eu estou estudando, que eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, você tem um perfil da minha lista. Então cadastre na minha lista, dê um like e cadastre no canal para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Então vamos começar a aula aqui. O ETF, né, ele é um fundo de investimento que replica um determinado índice e possui uma administração passiva, né? Possui. O que significa isso? Bom, nós temos no Brasil aproximadamente 15 índices. São índices que buscam juntar uma determinada categoria de empresas e com isso criar uma média do rendimento dessas empresas. Então nós temos índices que acompanham empresas do setor financeiro, empresas que pagam dividendos, índices de empresas que vendem materiais básicos, aí no caso entraria mineração, entra a Suzano, enfim, entra empresas que trabalham aí com materiais básicos. Esses índices eles têm uma classificação um pouco confusa em relação ao critério, mas basicamente eles se dividem aí em categorias de empresas. Então, empresas do varejo, tem empresas financeiras, enfim, são vários índices e alguns desses índices são um pouco confusos, né, de entender o critério que eles utilizam, mas isso não importa. Se você entender o tipo de empresa que esse índice engloba e você tiver interesse, você simplesmente compra um ETF desse índice. E administração passiva significa o quê? Significa que o fundo ele não vai realizar nenhuma compra e venda de ações, significa que ele não vai ter nenhuma operação complexa, ele simplesmente replica esse índice, ou seja, ele tem esse dinheiro, comprou as ações na proporção do índice e deixa o índice lá. Se houver alguma mudança do índice, ele faz essa mudança, mas geralmente as mudanças elas são demoradas. Então o índice ele continua o ETF é uma administração passiva que ele simplesmente vai seguir o índice, lembrando que o rendimento é próximo, porque você tem custos, né? Então costuma ter um pequeno desconto em relação ao índice, mas enfim, é basicamente isso. E nos Estados Unidos, em decorrência aí dos juros baixos, né? Em decorrência de um mercado bem mais evoluído que o nosso, os ETFs lá, que somam mais ou menos 1.400 ETFs, aqui tem 16, então você já imaginou a diferença. Esses ETFs, eles são uma das formas mais comuns de investimento. Inclusive, o Warren Buffett falou que ele fez uma aposta em 2007, se eu não me engano, 2006, que ele apostava que em 10 anos nenhum fundo, 90% dos fundos americanos de gestão ativa não teriam batido os ETFs. E ele ganhou. Ele apostou, se não me engano, $1 milhão, né? E essa foi uma aposta que mostrou que pelo menos nos Estados Unidos, a gestão passiva ela tende a render mais. No Brasil ainda há algumas dúvidas em relação a isso, porque nosso mercado ele é muito cíclico. E o índice Bovespa já mudou, acredito que 2 vezes desde que foi criado, né? Acho que a última vez foi aquela confusão que deu com as empresas do Ike Batista, né, que o índice sofreu muito, mas enfim, o mercado brasileiro ainda engatinha em relação ao americano, e essa é uma discussão aí para os próximos anos para ver se realmente o índice bate a maioria dos fundos brasileiros, tá? Então, esse é o ETF, o fundo de investimento. Ele é um fundo de índice, né, na verdade, o fundo de investimento classificado dentro do fundo de índice e possui uma administração passiva, tá? No Brasil,
No Brasil nós temos 16 ETFs, 15 de renda variável e em setembro lançou um de renda fixa, tá? Mas está no início ainda. Os dois maiores, né, com a liquidez, eles são da iShares, que é da BlackRock, é o maior gestor do mundo, que é o BOVA11, que replica o Ibovespa, e o Small 11, que replica o Ibovespa Small Cap. Existem outros ETFs que replicam o Ibovespa, mas o BOVA11 é o melhor, e não porque ele é o mais barato. Existe um ETF que tem uma taxa anual mais barata, mas porque ele é o que possui o maior número de negócios e o maior número de volume negociado, tendo, portanto, a maior liquidez, que é muito importante. O mesmo ocorre para o Small 11, tá? Então, liquidez é algo que você deve buscar em todos os ativos, principalmente no ETF, que é um mercado relativamente pequeno no Brasil, tá? Os outros ETFs replicam vários índices da Bovespa, inclusive índices estrangeiros como SP500, tá? A lista de todos os ETFs brasileiros pode ser consultada no site da B3. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você consegue consultar todos os ETFs, inclusive baixar o boletim mensal, onde você consegue ver rendimento, você consegue ver volume negociado. Para quem gosta de gráficos e dados, é um excelente documento, tá? E aqui, ó, eu vou até mudar um pouco a configuração aqui, porque agora isso vai ficar grande aqui na tela, esse índice aqui. E eu coloquei aqui os principais índices do Ibovespa, tá faltando alguns, mas eu coloquei os que eu acho que são mais relevantes para você ter uma ideia. Então, a gente tem ETF que acompanha o IBRX50, que mede o retorno de 50 ações mais negociadas em termos de número de negócios e volume financeiro. Então, você tem 50 ações de várias categorias, mas que são avaliadas pelo volume negociado e negócios, né? Número de negócios. O IBRX100 é o mesmo critério, só que são 100 ações. Esse daqui, o que eu mais gosto, é o IFNC, Índice Bovespa Financeiro. São ações emitidas por companhias dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros. Basicamente é o índice dos bancos, e foi o que mais rendeu no ano de 2018. Teve um rendimento aí de 28%, o ETF que acompanha esse índice, tá? É o IGCT, Índice de Governança Corporativa Trade, índice de ações que atendem a determinados critérios de liquidez. Aí são critérios de liquidez um pouco, são mais específicos, né? Mas o interessante é conhecer o índice. Se você tiver interesse, depois você pode procurar mais sobre esse índice, mas são índices menores, mas é bom saber. Índice de Sustentabilidade Social, né? Então aí no caso já entra empresas que têm aquela causa verde, que tem boas práticas, né? Com responsabilidade social, meio ambiente, enfim, empresas que têm aí um selo de qualidade em relação a isso, que participa de causas, patrocina eventos provavelmente, não só da área ambiental, mas de boas práticas dentro das empresas. Aí no caso é um pouco mais subjetivo, mas enfim, é um índice também. O IDIV, que é o índice de dividendos da Bovespa, que são as empresas que mais remuneram seus acionistas sob a forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Para quem não sabe, o juros sobre capital próprio é um dinheiro que a empresa paga também aos seus acionistas, que é praticamente um dinheiro que estava guardado ali e ela decidiu distribuir posteriormente. Não chega a ser um dividendos, tem uma outra classificação, mas é uma forma de remuneração para a empresa, tá? O IMAT é um índice composto pelas ações emitidas por companhias do setor de materiais básicos. Aí entra aqui CSN, Vale, Usiminas, e também rendeu bastante em 2018, foi 26%, ficando atrás do IFNC. O SP500, tudo indicava que seria um índice com maior rendimento em 2018, mas em decorrência da queda brusca que o índice sofreu em dezembro, ele ficou para trás, rendendo um pouco mais de 18%, não, 10% em 2018, e tudo indicava que ele seria, né, o índice com maior rendimento. Tanto é que vários fundos multimercados brasileiros apostavam no SP500, tiveram rendimentos imensos, enquanto o Brasil passava por um período de queda, e agora o índice deu uma ajustada, mas nada alarmante a ponto de uma crise mundial, enfim, recessão. E aqui tem um outro índice de dividendos, tá? Que também mede a questão de pagamento de dividendos, mas que tem um índice internacional como benchmark, tá? Então,
É importante saber os índices brasileiros porque quase ninguém aborda isso. Existem vários índices e você se expor a esses índices, conhecer os índices, você pode inclusive investir separadamente em alguma das empresas. Eu particularmente gosto bastante das empresas financeiras, mas conhecendo os índices você sabe que existe uma possibilidade de comprar um ETF com esses índices, né? Apesar de que alguns não são muito líquidos, igual o BOVA11 e Small 11. Então vamos lá para as vantagens. Diversificação é o principal. Você está exposto a várias ações sem precisar comprar aquelas ações separadamente, o que seria caríssimo e inviável para o pequeno investidor. As taxas são muito baixas em relação aos fundos de investimento. Você tem fundo de investimento com 2% ao ano, 1% ao ano, e os ETFs giram em torno de 0,5% ao ano. Tem alguns que são abaixo dessa taxa, mas é preciso, novamente, observar a liquidez do ativo para que você não passe aperto caso precise liquidar sua posição. Não tem um come-cotas, que é uma antecipação tributária que os fundos de investimento eles têm que pagar e que prejudica aí bastante o rendimento do fundo. Possui um risco menor, né? Uma administração passiva, ela não vai operar alavancado, ela não vai fazer operações a descoberto, nem operações com mais dinheiro do que o patrimônio líquido, então você está protegido em relação a isso, tá certo? Então, tem um risco menor por causa disso. Agora, as desvantagens são poucas, né? Você não tem isenção caso opere 20 mil no prazo de um mês, tá? Não tem isenção caso você venda acima de 20 mil e realize o lucro, o que acontece no mercado de ações, você tem isenção do imposto de renda, tá? E alguns ETFs, como já foi dito, liquidez baixa, então você tem que avaliar o número de negócios e o volume negociado no boletim da B3, tá? Então esse documento você acha na Bovespa e você usa o BOVA11 como benchmark para você ver se tiver muito abaixo o número de negócios, né, e o volume negociado, você pode saber que são poucos players no mercado, geralmente é investidor qualificado, e você pode ter dificuldade de liquidar a sua posição, tá certo? Conclusão. Bom, eles apresentam uma oportunidade de investimento para aqueles que não querem avaliar fundos de investimento e simplesmente comprar determinado índice. Então, você tem vários fundos de investimento excelentes que têm rendimentos, batem o Bovespa ano a ano, mas você precisa de quê? Avaliar os documentos do fundo, entender quem é o gestor, qual que é a estratégia do fundo, porque se você tem um fundo que investe em ouro, quando o Ibovespa estiver indo bem, provavelmente esse fundo vai estar tendo um rendimento medíocre ou até ruim. Por quê? Porque o ouro é um ativo que correlaciona inversamente o Ibovespa. Fundo de ação, quando você tem uma situação que o Ibovespa está ruim, esse fundo vai performar ruim. Ele vai performar ruim, né? Ele vai performar mal e você vai estar achando que é por conta do gestor. Na verdade, é a estratégia do fundo. Então, do mesmo modo como nós estamos vivenciando um período de alta Ibovespa, esse fundo está indo muito bem, tá? Então é preciso saber a estratégia do fundo, o que dá um certo trabalho, e com o ETF você simplesmente investe e deixa para lá, né? E você também não tem um risco da equipe do fundo separar, enfim, essas coisas que podem acontecer que podem prejudicar no longo prazo o fundo. E aqui no Brasil o mercado ainda é pequeno mas você pode se expor a índices interessantes, que eu falei, o IFNC do mercado financeiro e de materiais básicos, que é o IMAT, tá certo? Então, que já foi. Então, basicamente é isso. É um guia aqui para você entender os ETFs, tá? Existem 16 ETFs e, como eu falei, é um assunto que eu acredito que você tem muito interesse por parte das pessoas. Então, deixa aqui nos comentários o que você gostaria que eu falasse em outro vídeo, qual ETF particularmente. No caso, você pode utilizar aqui os índices, né? Você quer que eu fale do ETF que acompanha qual índice. E no caso, investimentos em gerais. Então, peço para você cadastrar no canal para que eu alcance aí uma marca para poder fazer mais coisas no canal, atingir mais pessoas, mudar o nome do canal. O canal está no início ainda, eu estou postando um vídeo por dia justamente para alcançar essa marca. Cadastre na minha lista para você ficar por dentro não só do conteúdo, como dos produtos financeiros, né, que eu vou lançar e que realmente são de uma qualidade muito grande, que vão mudar a sua perspectiva. Então, se você gosta de mercado financeiro, dê mais uma olhada nos vídeos,
tá? Tem muito vídeo interessante sobre fundo de investimento, análise de ações. E aguarde aí, fique ligado para os próximos conteúdos. Então, um grande abraço e até mais.